Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero continuar meditando no livro de Daniel, no capítulo 10, no verso 1 em diante. Daniel, capítulo 10, verso 1, diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, não comi nada, não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa destas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. A palavra de Deus nos convida a orar e a jejuar. Orar é conversar com Deus, é ter intimidade com Deus. Orar é ter um relacionamento diário com Deus, uma comunhão. E nesse aspecto, ninguém pode orar te substituindo na presença de Deus. Aqui Daniel diz que ele orou e jejuou por 21 dias. Depois que ele recebeu a palavra de Deus, palavra verdadeira, e que trouxe grande conflito à sua alma, então ele começou a buscar a presença de Deus, não só com uma oração, mas ele juntou também o jejum, que significa abster-se da alimentação por algum tempo, para que a tua alma, teu espírito, possam ter prioridade nesta busca por Deus. Jejuar é você deixar
de dar alimento para a sua carne e o seu corpo para alimentar a sua alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu ministrei, creio que na outra vez, baseado neste capítulo, que a vida de Daniel é um exemplo para nós, de uma vida que alcançou poder para vencer as dificuldades em todas as áreas da sua vida, desde os 12 anos, quando ele chegou na Babilônia, até os 80 e poucos anos, onde ele aparece no último capítulo do seu livro, que é o capítulo 12. Daniel, na adolescência, na juventude, na sua fase adulta, já na fase como idoso, ele nos ensina que a vitória consiste em nós termos um relacionamento íntimo com Deus, na oração através do jejum. Oração e o jejum. E eu falei para vocês as atitudes da vida de alguém que ora e jejua. Quem quiser mais detalhes, ouça essa mensagem, está toda ela colocada lá no meu canal no YouTube, bem detalhado. Mas eu quero hoje concluir com você falando sobre as bênçãos da vida de oração e jejum. Quem ora e jejua recebe bênçãos de Deus, da intimidade com Deus, da comunhão com Deus, que outros não têm. E tem crente que se satisfaz com aquelas realidades espirituais bem periféricas. Ele se acostuma em viver uma vida baseada na intercessão de alguém por ele, de uma irmã que dá uma profecia para ele. E tem crente que vive como nômade espiritual, buscando quem tem mais fervor espiritual e unção para alguém colocar a mão na cabeça dele, para orar por ele, para falar o que Deus tem para falar para ele, sempre escorado na vida de alguém. É um crente de muleta espiritual. Mas eu quero te fazer um desafio hoje, a você pessoalmente, como Daniel, tomar uma decisão e dizer: eu quero receber as bênçãos de Deus direto na minha vida. Chega de viver de muleta espiritual, chega de depender de outros sacerdotes intercedendo por mim. Irmão, o véu do templo já rasgou. Todos nós somos importantes na presença de Deus. Na presença de Deus, eu não sou mais importante do que você, não. Na presença de Deus, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem evangelista, não tem presbítero, não tem o crente com 15, 20, 30 anos e o novo convertido que aceitou a Jesus agora, não. Na presença de Deus, vale a intenção, vale o coração, vale a fé, vale a entrega, vale a fé, vale a busca ardente. E é por isso que Jesus olha para aquela mulher com fluxo de sangue e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram: mas Senhor, ó Senhor, que pergunta é essa? Todos te tocam, todos estão te puxando para lá e para cá. Por mais que a gente te proteja, mas todos estão te tocando. Mas Jesus disse: mas o toque aqui foi diferente. Alguém conseguiu tirar a virtude de mim. E eu profetizo que nesses 21 dias de oração e jejum, que termina no próximo domingo, há uma igreja renovada, cheia de virtude, da glória e da presença de Deus. Diga: eu quero tocar em Deus,
eu quero subir a montanha, eu quero ouvir Deus falar para mim: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu quero receber a glória de Deus. As bênçãos na vida de oração e jejum, elas são inúmeras, não dá para a gente falar tudo aqui. Mas baseado aqui no livro de Daniel, eu destaquei 4. Primeira bênção de alguém que ora e jejua é a sabedoria para discernir o seu tempo. Quem ora e jejua é alguém sábio. Eu não estou falando de conhecimento de português, de matemática, de inglês. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é a compreensão do funcionamento das coisas, do universo. É conhecimento. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. Mas existe uma diferença entre sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana é você aplicar o conhecimento de acordo com o que você vê aqui na terra, com os limites humanos. Mas a sabedoria que você recebe na oração e no jejum é aquela que vem direto do trono de Deus, para você discernir e entender coisas, situações e fatos da tua vida que você não saberia resolver de outra forma. Verso 1, olha o que Daniel diz: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Daniel, ele fala da história presente. Era o 3º ano do rei Ciro. Se ele estivesse nos nossos dias, ele falaria no ano 2022 do governo de Bolsonaro. Mas escute uma coisa: ele tem as informações de um cidadão comum da Babilônia. Aqui já é o Império Medo-Persa. Naquela época não tinha jornal, não tinha internet, não tinha o WhatsApp. Mas se ele vivesse naquela época e naquela época tivesse tudo isso que nós temos, ele já acordaria o dia vendo o WhatsApp, Facebook, Google, Instagram, se informando tudo o que aconteceria no dia 31 de 2022 do governo Bolsonaro. É isso que enche a cabeça de todo cidadão, sabendo que a Coreia do Norte disparou um míssil intercontinental ameaçando os Estados Unidos. Saberia que a Ucrânia está previamente cercada pela Rússia e pode estourar uma 3ª guerra, quem sabe até mundial. Ele saberia que nós estamos vivendo outra onda do Covid. Mas Daniel, se ele estivesse nos nossos dias, ele, como ora e jejua, ele não tem só esse conhecimento histórico, político, sociológico, científico, não. Essa sabedoria humana que traz a média para todos os cidadãos comuns não satisfazia Daniel. O que é que Daniel tinha mais? Ele tinha a palavra de sabedoria do trono de Deus. Quem ora e jejua tem a sabedoria de Deus do seu presente e do seu futuro. Quem vive orando e jejuando não se apavora com notícias que vêm pela mídia, e muitas vezes uma mídia que já está dominada por Satanás, para produzir medo, angústia e tristeza a nossa alma. Não! O crente tem uma outra fonte de informação. É Deus, é a palavra de Deus. Quando você lê o verso de número 14, essa palavra que traz
a verdade para Daniel e o faz orar por 21 dias. Olha o que o anjo Gabriel fala para ele: agora vim para fazer com que você entenda. Repita comigo: agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Quem ora e jejua tem um professor, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você ora e jejua, você pode dobrar os joelhos, aflito, cansado, triste, abatido, mas depois de orar e jejuar, Deus vai te abrindo a mente, Deus vai te dando conhecimento, Deus vai abrindo o teu coração. E aí você vai entendendo: não é a minha morte, não será a minha derrota. Deus me colocou nessa situação porque Ele tem algo melhor. Ele me tirou desse emprego porque Ele vai me abrir uma outra porta. Ele fechou isso porque está me livrando da cilada. Eu gosto muito de um texto que está em Jeremias 29, 11 a 14. Jeremias escreve esse texto numa carta que ele manda para os irmãos que estavam cativos na Babilônia. Eu já preguei aqui na vez anterior que Daniel conhecia os livros de Jeremias. E justamente porque ele leu o capítulo 25, capítulo 29 do livro de Jeremias, é que ele vai descobrir que o cativeiro tinha terminado de 70 anos. Mas não é disso que eu quero falar. É que quando Jeremias escreve a carta que Daniel leu, olha o que está escrito no verso 11 e 14. Todos nós crentes deveríamos acreditar nisso. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Quando você ouvir fofoca, dobre o teu joelho e comece a jejuar, porque a sabedoria, a resposta vem de Deus. Quando o diabo falar alguma coisa para você, em vez de você acreditar no diabo, dobra o joelho e comece a orar e diz: Senhor, eu quero o teu entendimento, eu quero a tua sabedoria, eu quero saber o que fazer. Me revela, me diz, me mostra, me ensina. Sabe, queridos, o nosso medo, a nossa tristeza, a nossa frustração é um dos maiores sinais de que nós não oramos. Crente ferido, decepcionado, é uma das maiores denúncias de que nós não estamos orando. Porque em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, onde está retratado o nosso futuro, lá Deus está dizendo ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, 7 vezes. Lá ele fala da Nova Jerusalém. Lá ele fala que o diabo vai ser amarrado e preso por 1000 anos. Lá fala do estabelecimento do juízo final. Lá fala que a igreja vai reinar com Cristo. Essa é a sabedoria. Quando oramos e jejuamos, nós recebemos a sabedoria de Deus, de que nós não teremos uma vida de derrota, mas nós teremos uma vida de vitória.
Segundo lugar, a segunda bênção, baseada na experiência de Daniel, de alguém que ora e jejua, é a experiência do sobrenatural no cotidiano. Eu vou ler com você novamente. A segunda bênção de alguém que ora e jejua é a vivência do sobrenatural no cotidiano. Leia de novo o verso 4 para você entender. No dia 24 do primeiro mês, era qualquer dia, não era nenhum dia especial. No 24 do primeiro mês, estando eu na margem do rio Tigre, 2 rios cortavam aquela região da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Nós não sabemos exatamente onde Daniel estava, mas ele não estava na igreja, ele não estava numa capela, ele não estava em nenhum momento diferencial, como nós falamos, religioso. Ele estava na beira de um rio Tigre, fazendo o quê? O texto não diz. Talvez estivesse reunido com seus amigos, batendo um papo. Ele estava no período de jejum e oração. Talvez convidou os seus amigos para orar e jejuar também na beira do rio Tigre. Mas olha o que diz o texto: levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. Seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tocha de fogo, seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Olha o verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Repita comigo: só eu. Enaldo, diga o seu nome. Só eu. Diga seu nome. Só eu. Elias, só eu. Antônio, só eu. Tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não viram nada. E tem gente que vai continuar não vendo nada. Não vê milagre, não vê profecia, não vê língua estranha, não vê a cura de Deus. Eu tenho pessoas diariamente falando comigo: pastor, a igreja está fria, meu tempo era o tempo passado, oh, que tempo bom. Eu disse: querido, o tempo bom é esse. Jesus disse: eu derramarei do meu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. O melhor tempo é esse, os melhores hinos são esses, as melhores mensagens é agora. Mas tem gente que não vê nada. Por que não vê nada? Porque não ora e não jejua. Olha, eles estavam na companhia de Daniel. Mas o fato de você andar com o pastor Enaldo não significa que vai ver o que eu estou vendo. O fato de você andar com o pastor Samuel Câmara não significa que você vai ver o que ele está vendo. Porque espiritualidade é individual, meu filho. Espiritualidade é individual. Se o teu marido ora, você não vai ver com os olhos do teu marido, não. Não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo. A igreja está fria, não estou vendo. Não vê anjo, não vê a glória de Deus, não vê pessoas se convertendo, não vê que Deus está agindo, não vê que Deus está operando. Não vê que no meio dessa Covid toda, a vida toda foi bagunçada, mas tem milhões e bilhões de crentes que não renunciaram à sua fé, fecharam o templo, bloquearam o templo, fecharam as igrejas, mas você está de pé. É só você abrir o olho que a igreja está mais forte, mais viva, mais poderosa, mais cheia da graça de Deus. Ele estava num dia comum, ele estava num lugar comum. Ah, irmãos, em nome de Jesus, eu estou orando nesses 21 dias, para que de repente você abra o olho lá no mercado municipal e veja um anjo.
Você está andando de ônibus e você vira assim para a direita e vê um anjo sentado do teu lado. E aí, meu filho? Você nunca me viu, mas eu estou aqui. Todo dia eu vou e volto contigo. Estou orando para Deus curar os teus olhos, para você voltar para a tua casa hoje e ver um anjo com a espada desembainhada na porta e dizendo a você: você foi adorar a Deus, fiquei aqui protegendo a tua casa, teu lar, teus filhos. Abre os teus olhos quando chegar amanhã na empresa e veja os anjos de Deus no meio dos teus trabalhadores, operários. Entra lá na tesouraria, entra lá na área de faturamento, faz uma oração, diga: Senhor, os teus anjos estão aqui neste lugar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que temem o seu nome, que o amam. Eles nada viram, e não só isso, olha o que diz o texto: mas ficaram com muito medo, e fugiram, e se esconderam. E eu fiquei sozinho, e contemplei esta grande visão. Escute uma coisa: nem todo mundo compreende o que Deus revela para você, nem todo mundo entende como Deus fala contigo. É por isso que eu não critico quando alguém pula, salta. Não, eu não sou muito desse estilo do reteté, mas eu não critico. Eu participei de um retiro espiritual em Manaus. Éramos 200 pastores, só pastores. Quando foi no segundo dia, a glória de Deus caiu de forma tão intensa que um pastor de 70 anos saiu correndo pelo meio do mato, e um monte de pastor agarrando ele, com medo que ele tivesse algum ataque cardíaco, e não conseguiram pegar o pastor. E ele voltou e disse: me agarre, porque a glória é tão grande na minha vida. E eu estou vendo a glória de Deus, a presença de Deus. Talvez as pessoas fujam de você, vão te chamar de menino, vão te chamar de carnal, vão te chamar de gente que não tem maturidade. Ai, irmão, mas eu quero ser menino de volta, para pipocar na presença de Deus. Tem crente que nem chora mais, tem crente que nem levanta mais a mão para dar glória a Deus. Tem crente que os músicos têm que fazer um exercício grande aqui para dizer: fique de pé, levante a mão. Parece uma múmia na igreja, braços com toneladas, língua pesada, não consegue adorar, glorificar, exaltar. Levante as suas mãos assim e diga: Senhor, venha a tua glória, venha a tua glória, venha a tua glória na minha vida, Senhor. Que as minhas forças físicas sejam medidas, meu Pai. Eu quero chegar ao limite da tua glória, Senhor. Eu quero ficar como criança na tua presença. Eu quero chorar, ainda que seja mal incompreendido, mas eu quero te adorar. Sabe quem é que está narrando essa história? É um velhinho de 80 e poucos anos. É um velhinho que ainda cai na presença de Deus, que ainda vê o que ninguém vê, que ouve o que ninguém ouve, que sente o que ninguém sente. Porque esse negócio de velhice é apenas no corpo físico, mas a tua alma e o teu espírito tem que estar renovados na presença de Deus. Para com esse negócio de dizer: eu estou velho, estou velho, estou velho. Você se aposenta pelo INSS da tua profissão de trabalho, mas você não se aposenta da tua vida espiritual com Deus.
Você com os 12 vê, com 13 vê, com 20 vê, 80 anos continua vendo a glória de Deus. Terceira bênção sobre a vida de alguém que ora e jejua: renovação diária do amor de Deus. Irmãos, nesse texto, Deus faz questão, de forma detalhada, mostrar a fraqueza de Daniel. Ninguém gosta de revelar suas fraquezas, mas Deus fala das fraquezas de Daniel. Grande escritor bíblico, grande profeta, vencedor de impérios, passou pela boca dos leões, mas ele é um homem fraco igual eu e você. Veja o verso de número 10, verso 8, ele diz: o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Eu não sei como é que ficou o rosto de Daniel, mas ele disse que se desfigurou, se entortou, sei lá, as pessoas ficaram com medo. A glória de Deus veio tão intensa, o impacto tão grande. Não sei se ele babou, não sei o que foi que ele fez, mas a reação foi tão grande que o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Daniel não se tornou um super-homem espiritual, muito pelo contrário, cada dia mais ele é mais fraco. Se há uma coisa que a oração e jejum te deixa, é mais fraco. Quanto mais você ora e jejua, você descobre que não é nada, que você é fraco. Aliás, quando você estiver se achando por cima, pode dizer para você mesmo: está na hora de orar e jejuar. Passe 2 dias com fome, que você se enquadra rapidinho. Passe um dia só pão e água, você vai lembrar que você não é nada se Deus não colocar um bagulho, um pouquinho de coisa na tua boca, um feijão. Diz o texto que ele chegou a desmaiar. Veja o verso 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Ele desmaiou, ele perdeu a noção, caiu. Por isso não podemos criticar aqueles que na igreja desmaiam, são arrebatados no sentido. É melhor a gente acompanhar a experiência do irmão. Não podemos fazer isso uma doutrina, mas nós temos que respeitar. Quem está entendendo? Ele não conseguia se manter de pé. Olha o verso 10. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Verso 11, ele me disse: fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. No verso 15, ele ficou sem condições de falar, ele perdeu a fala, porque na presença de Deus, nada do que a gente fala tem sentido. Você pode ser o melhor poliglota, pode ser bom de português, você pode ser professor, mas diante da glória de Deus, a tua palavra não vale nada, vale mais o coração, as impressões da sua alma. E ele diz: enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. O que você fala? Sabe, queridos, um dos momentos para mim mais majestosos na oração e no jejum é quando você não sabe mais o que falar e você só chora, gemidos inexprimíveis, a lágrima desce, vem as impressões do coração, e a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Diz o texto que ele teve uma espécie de taquicardia, ele teve problemas na respiração. Olha o que diz o verso de número 17. Como pode esse seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar.
as forças dele foram embora. O verso 16 diz: eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, esta visão me causou muita dor, e eu fiquei sem força alguma. Que dor é essa? É a dor da glória, da presença. O vaso é de barro, e quando a glória vem, o teu corpo não aguenta. Quem está entendendo isso? Quem quer sentir essa glória, essa presença de Deus, essa glória que te lança no chão, essa glória que te coloca de rosto no pó, essa glória que te esvazia de você mesmo, essa glória que deixa Deus falar e você fica mudo? Mas escute uma coisa: é para esse fraco, mudo, sem forças, caído, que Deus fala uma das palavras mais bonitas da Bíblia. 2 pessoas ouviram esta frase de Deus: Jesus e Daniel. Capítulo 10, o verso 12, olha o que ele ouve de Deus. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, fraco, mais amado, mudo, mais amado, não sabe o que falar, mais amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Você que é fraquinho, adore a Deus nesta noite. Ouça a voz de Deus dizendo: você é amado. É amado. Quando você, em oração e jejum, ouve de alguém dizendo: você não presta, você não vale nada, você não vai dar certo, você é um derrotado, você não prega direito, você é um péssimo marido, olha, você não vai dar em nada. Aí você vai para a presença de Deus, fraquinho, derrotado, não sabe o que falar, não sabe o que dizer. Mas você, depois de 21 dias de oração e jejum, você vai ouvir a voz de Deus dizendo: homem muito amado, mulher muito amada, porque você acreditou em mim, não acreditou no teu vizinho, porque você acreditou em mim, não acreditou no mundo, porque você acreditou em mim, não acreditou em você mesmo, porque há momento que nós mesmos não acreditamos em nós, mas Deus acredita em nós. Então você tem que orar, jejuar e buscar a presença de Deus. Por último, quarta bênção de alguém que ora e jejua é a vitória nas batalhas espirituais. Verso 12: então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Queridos, nós vivemos numa batalha espiritual. Assim como Daniel, nós devemos reconhecer que existe uma dimensão espiritual constituída por Deus, pelas suas forças angelicais, mas existe também um ser real, perigoso, com seus anjos e demônios, que travam uma batalha desde a queda de Adão e Eva, para destruir a minha vida, a sua vida e a sua família. Quando Daniel ouve do anjo a explicação, ele entende porque demorou tanto. O anjo diz para ele: desde o primeiro dia em que você começou a orar, a se humilhar e a compreender a vontade de Deus, a tua oração foi ouvida no céu. A resposta veio. A resposta veio logo. Mas o príncipe da Pérsia estava lutando para impedir que eu chegasse com a resposta. Nós devemos entender
que esse príncipe da Pérsia não é o príncipe carnal, filho de Ciro, ou Ciro, que era o imperador, ou alguém da sua staff de comando político. Porque aqui o anjo está falando que esse príncipe da Pérsia estava lutando contra ele. Então a batalha no mundo espiritual. Quem é esse príncipe da Pérsia? Ele está usando um nome e uma identificação política para Daniel entender. Porque Satanás, ele usa nomes culturais, igual nos nossos dias. Hoje ele não é conhecido como príncipe da Pérsia, mas é espírito da floresta, é tranca-rua, é preto velho, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que. E você não pode se impressionar com esses nomes, porque eles são a cultura, de acordo com a família, com a região, de acordo com o país. O que você deve entender, que eles são seres malignos. É por isso que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Daniel aqui não tinha a compreensão toda que Paulo já tinha. Paulo fala de 4 classes de seres malignos: os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais do mal. Como é que a gente derrota? O próprio Paulo, ele fala que nós devemos nos revestir da força e do poder de Deus. Ele fala no verso 13: peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Por quê? Porque a batalha com o diabo é permanente. Você venceu hoje, ele não vai embora não. Ele fica vigiando você ao derredor, como leão, procurando uma fraqueza, uma falha, para destruir a sua vida e a vida da sua família. E ele diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, tenham os pés calçados na preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o verso 18, olha a ordem de Paulo: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. O anjo fala para Daniel e diz para ele: não tenha medo, homem muito amado, não tenha medo. Por que o anjo falou isso para ele? Porque ele estava orando e jejuando. Mas olha o que diz a palavra de Deus, que Jesus ensinou para os discípulos, capítulo 17, verso 19 a 21. Jesus encontra os discípulos numa cena lastimável. Um homem trouxe seu filho possesso. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Jesus expulsou o demônio. Quando chegou em casa, verso 19, então os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Porque a falta de fé na palavra, a falta de fé na soberania de Deus, faz com que você não ore e faz com que você não jejue. Tiverem fé como grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Jesus está falando de demônio aqui.
Se você tiver fé, ainda que seja o demônio do tamanho de uma montanha, você vai dizer daqui: sai daqui, capeta, te muda para lá. Sai da minha casa, sai do meu lar. Montanha das drogas, montanha dos vícios, montanha da prostituição, montanha do adultério, montanha de tudo aquilo que o diabo colocou na tua vida e que está atrapalhando o teu ser, toda a área da tua existência. Jesus diz: nada lhe será impossível. Repita comigo: nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Quem é que está falando isso? É o pastor Enaldo? Não, Jesus. Você sabia que há demônios domésticos? Eu li um livro, recomendo que você leia, Porcos na Sala. Livro muito conhecido. Pastor escreve dizendo que há casais que moram com demônios dentro do seu quarto, na sua sala, como porcos. Você não vê, mas os demônios estão lá, porque esses demônios, eles são expulsos com oração e jejum. Eu quero desafiar você a orar e jejuar. Vai acabar com essa briga dentro da tua casa. Vai acabar com esse espírito de prostituição dentro da tua casa, porque a glória de Deus virá sobre você. E o interessante é que o anjo fala para Daniel, dizendo: e eu vou te deixar, e eu voltarei para enfrentar os outros príncipes. E ele me disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Ele venceu o príncipe da Pérsia, trouxe a mensagem para Daniel. A palavra se referia a dias futuros do povo de Israel, mas ele está dizendo: a batalha continua, eu vou voltar para lá e a guerra vai continuar. Levante as suas mãos e diga: a batalha espiritual não cessa, vai vir até a volta de Jesus. A vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã é uma batalha espiritual permanente. Batalha espiritual permanente. Ele diz: quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Quem é o príncipe da Grécia? Já é o império grego, que vai destruir o império medo-persa. E os demônios já estavam alvoroçados para destruir o povo de Israel. Então ele está dizendo: Daniel, a batalha é para dias futuros. Eu vou profetizar para você: a tua oração e o teu jejum já está protegendo o teu filho, já está protegendo o teu neto, já está protegendo a tua descendência. Por que que Deus revela uma palavra futura para um profeta velho de 80 e poucos anos, se ele já vai morrer? Porque Deus está dizendo, através da tua oração e do teu jejum, eu estou alterando o futuro do povo de Israel, porque você está intercedendo e clamando pelo teu povo. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu vi a minha mãe de madrugada dobrando o joelho e orando por mim. Às vezes eu acordava 3, 4 horas da manhã, minha mãe, que era uma mulher de oração, jogada no chão, chorando e dizendo: Deus abençoa o Enaldo, abençoa a Eliana, abençoa a Eneilde, abençoa o Heberto, abençoa a esposa do Enaldo, abençoa os filhinhos do Enaldo, abençoa os netos do Enaldo. Eu lá na minha cama dizia: mamãe agora endoidou mamãe, endoidou mamãe. Mas eu quero dizer para você, hoje eu estou vivendo debaixo da unção, da oração e do clamor da minha mãe. E eu quero profetizar para você, em nome do Senhor Jesus, assim como Deus revelou a Daniel dizendo: desde o dia em que você começou a orar, a tua oração foi ouvida.
mas os demônios da Pérsia estão tramando contra o teu povo. Os demônios da Grécia já estão preparando a derrota futura. E eu vim te dizer esta palavra. Para quê? Para você continuar orando e jejuando, porque eu vou voltar para a batalha, e nós vamos vencer essa batalha, e o povo de Deus vai vencer. Querido, eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou dizendo para você é que Deus vai tirar o teu filho da cadeia. Deus vai tirar teu filho das drogas, teu filho dos vícios. Você que está orando, você, através do poder da oração e do jejum, você pode reescrever a história da tua família. Você pode escrever de novo a história do teu marido que vive na prostituição, que é um viciado, que é um bêbado. Mas você está orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. Deus está derrotando esses demônios que oprimem a vida dele, e ele será um pregador da palavra de Deus. Eu quero dobrar meus joelhos na presença do Senhor. Quem quiser vir à frente aqui comigo, vem. Eu não sei qual é a luta que você está travando, mas se você está nesse propósito, ou mesmo que você não esteja, mas você entendeu esta mensagem e está dizendo: eu vou orar e jejuar, eu vou me juntar ao exército da oração e do jejum. Deus vai mudar a história da minha família, do meu lar e da minha casa. Rei Manábio, Shui Menébia, um homem sozinho orando por uma nação. E aqui você não está só, há um exército de Deus clamando: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh Deus, Pai, nesta noite nós precisamos da tua sabedoria, Senhor. Nós somos tão ignorantes daquilo que o Senhor quer fazer por nós e através de nós, nos nossos filhos, na nossa família, no nosso cônjuge, no nosso trabalho, todas as áreas da nossa vida, Senhor. Muitas vezes tomamos decisões simplesmente baseadas no conhecimento humano, na sabedoria humana, e quebramos a cara. Mas queremos orar e jejuar, Senhor. Queremos ter a tua revelação, queremos ouvir a tua voz. Senhor, abre os céus, te revela a nós, Senhor. Onde quer que estejamos, nós queremos experimentar o teu sobrenatural. Queremos ver a tua glória descer, o céu se abrir. Queremos ver teus anjos. Mas mais do que isso, Senhor, queremos ver a tua glória, a tua presença, Senhor. Não importa o que falem de nós, não importa o julgamento de outras pessoas, nós queremos estar na tua presença, Senhor. Te revela a nós, Senhor, que o céu desça agora, que o céu desça na nossa casa, que o céu desça na cozinha, que o céu desça, Senhor, lá na empresa. Te manifesta, Senhor, porque tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Senhor, tudo pertence a ti, Senhor, nada é nosso, Senhor, inclusive nós mesmos somos teus, Senhor. Quantos estão aqui fracos, cansados? Quantos aqui estão doentes, Senhor? Quantos aqui vieram dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais? Mas nós queremos ouvir a tua voz dizendo: Enaldo, meu servo amado, Maria, minha serva amada, Enoque, o meu homem amado. Fala, Senhor, nos renova, tira essa fraqueza, tira essa dor, tira essa angústia, tira, Senhor, esse complexo de inferioridade. Te revela a nós, Senhor. Agora, Senhor, diante da tua presença, em oração e jejum, no propósito desses 21 dias, nós queremos destronar os demônios, Senhor,
toda força do inferno, toda obra do diabo na vida dessa pessoa, na família, na sua casa, na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, qualquer área da sua vida, na área de imoralidade, dos vícios, das drogas, das dívidas, de qualquer, Senhor, desordem na sua vida, que esses demônios sejam destronados agora, que saiam agora em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de doenças, batam em retirada, sejam derrotados agora. Manda o teu anjo, Senhor, a esta casa. Manda o teu anjo, Senhor. No caso de Daniel, tu mandaste Miguel, Senhor. Manda o teu exército angelical, Senhor. Derrama a tua glória, Senhor. Visita, Senhor. Visita o lar do teu filho. Visita agora esse hospital, Senhor. Te apresento o meu netinho que está ali no Rio Mar, Senhor. Que esse espírito de doença seja derrotado agora, Senhor. Que haja a tua cura na vida do João Brito, Senhor. Que haja a tua cura, Senhor, na vida dos teus filhos que estão doentes, meu Pai, em nome de Jesus.